professora, estamos ao vivo, estamos online. E aí, bora! Hoje a gente tem, questões sociais, parte 1. E aí, semana que vem você vai ver questões sociais, parte 2. Eu já tô aqui, vou olhar a hora, porque Igor e eu, a gente fala muito. E eu acho que a aula de hoje é uma aula que o Igor pode também participar. Eu tô sempre explorando o Igor, trazendo o Igor para as aulas. Mas a gente vai naquela pegada do eixo temático. A gente fez o eixo de meio ambiente e agora a gente vai discutir questões sociais. E aí você vai ver que nesse eixo a gente vai dialogar muito com aquela aula de eixos transversais do MEC, né, que vai dizer pra gente assim, olha, vocês têm que ensinar no ensino médio questões políticas, vocês têm que ensinar questões ambientais, vocês têm que ensinar questões ligadas à saúde, vocês têm que ensinar questões ligadas à educação financeira, enfim. Então, esse eixo de questões sociais é um assunto, tá, gente, que vai conseguir tocar muitos eixos transversais do MEC. E aí a ideia é aquela, né? A gente vai aqui pensar em repertórios socioculturais, mas, sobretudo, pensar em maneiras de raciocinar, né? Acho que isso é bastante bom. Não falei com o Igor, inclusive, para a gente tentar fazer uma mudança no cronograma. Estava conversando outro dia com o Daniel, que assiste às aulas, está fazendo redação lá pelo Sobre Humanas, e aí ele comentou uma dificuldade de argumentar. Falei, bom, então acho que de repente a gente precisa de uma revisão nessa parte da argumentação, que foi algo que ajuda eu, né? Então dá pra gente, acho que sempre é bom a gente revisar, vou ver onde a gente pode encaixar no cronograma para pensar em rever essa parte da argumentação. Por que eu me lembrei disso? Qual é a maneira de a gente argumentar bem, né? Uma coisa que é importante a gente entender. Você sabe tudo de geografia, Igor? Tudo? Não. Pouco. Pois é, eu também não sei tudo de linguística, atuo numa área transdisciplinar, então talvez por isso vocês me ouçam muito falar sobre sociologia, filosofia, porque acaba que eu leio, mas eu também estou longe de saber tudo. Não existe no mundo uma pessoa que saiba de tudo, não existe. Como é que a gente consegue desenvolver habilidade argumentativa? É claro que ampliando a nossa bagagem, né, de informação, nossa bagagem de conhecimento, a gente vai percebendo uma regularidade, um padrão em determinados acontecimentos. Então, por exemplo, eu posso entender muito pouco sobre registro civil no Brasil. Eu posso entender muito pouco, né? Pego lá o tema do ano passado, nunca tinha discutido sobre registro civil. E aí o texto 1 traz para mim o seguinte, que era até um trecho de uma tese. Bem, gente, eu imagino, né, que uma banca do Enem não vai ver a gente, mas sei lá, se algum dia assistir uma aula que a gente está tendo aqui, INEP, quem fez a prova de redação, muito obrigada, tá? Porque botou inclusive no texto um trecho de uma tese de doutorado falando sobre registro civil, ou seja, essa relação entre educação e academia é sempre possível. E aí o texto diz assim, lá no capítulo 1, né? Vocês estão me vendo meio ofegante? É porque são 8 meses de gravidez, então eu tô com a respiração mais encurtada mesmo. Ontem eu tomei a vacina da gripe, então acho que eu também tô com um pouco de sintoma, de reação. Vacinem-se, gente, por favor, é importante. Enfim, então o texto 1 falava assim, na fila, todo dia, para tentar tirar o registro lá no ônibus itinerante da Vara da Infância, um ônibus parado na Vara da Infância, existem todas as sextas-feiras, cerca de 50 pessoas, todas pobres ou muito pobres e quase todas negras. Vamos lá, não li sobre registro civil, vou fazer essa prova, sei nada sobre registro civil no Brasil, mas vejo essa informação. Aí eu paro e penso assim, todas pobres ou muito pobres, quase todas negras. Que regularidade a gente encontra no Brasil, em outras situações que não são de registro civil e que apresentam perfis semelhantes. A gente teve nesta semana 2 mortes provocadas pela polícia, né? Uma em Minas Gerais, não foi outra aqui no Rio de Janeiro, e a gente vai olhar o perfil das pessoas que são assassinadas pelo Estado. Geralmente pessoas negras ou pessoas racializadas ali, né? Negras, pardas, nessa discussão do pardo, indígenas, enfim. A gente vai olhar, né, as pessoas negligenciadas, abandonadas no sistema prisional. A gente tem 66% do sistema prisional composto por pessoas pretas, né? A gente vai olhar as crianças que estão abrigadas e a demora do sistema jurídico na adoção dessas crianças. Majoritariamente a gente está falando de crianças negras. O que eu quero te mostrar é que, assim, é esse conhecimento de outros assuntos que me ajuda a fazer paralelos, a traçar comparações e tentar explicar uma situação. No caso do registro civil, eu poderia tranquilamente abordar como uma das causas o racismo estrutural e institucional no Brasil. Se a gente for reparar, né, os serviços públicos que apresentam uma demanda grande da população racializada necessitando desses serviços, costumam ter menos verbas.
Você pode falar assim, Juliana, qual é o serviço público que a população, que a gente não tem majoritariamente a população negra? Vou te dar um exemplo, a universidade pública há uns 15 anos atrás. A universidade pública há uns 15 anos atrás tinha majoritariamente a população branca. E aí, se você parar para pensar, a minha hipótese é a seguinte: há 15 anos, 20 anos atrás, a gente não ouvia falar que a universidade pública era balbúrdia, a gente não ouvia falar que a universidade pública era lugar de vagabundo, a gente não ouvia ninguém questionar a verba que o governo repassava para a universidade pública. Em termos de proporção, a gente sempre teve muito mais gente na educação básica, e aí quando eu fiz meu primeiro vestibular em 2002, éramos 3% só da população acessando a universidade superior pública. E ninguém questionava a verba que era enviada para a universidade pública, e proporcionalmente era uma verba maior do que a enviada para a educação básica. De repente, a gente tem, entre aspas, uma série de políticas de ação afirmativas, de democratização da universidade pública, fez o perfil racial da universidade modificar. Então, segundo os dados, né, ali não só do INEP, mas também da Associação das Universidades Públicas Federais, a gente tem hoje um perfil racial bastante equitativo nas universidades federais, tá? Então, a gente tem ali um percentual bem parecido. A gente tem mais ou menos, acho que 52% dos alunos da Universidade Federal se autodeclarando negros. O que eu quero dizer é o seguinte, né? O que eu percebo, então, a partir dessas regularidades? Quando a população preta passa a acessar esse tipo de serviço público, que é a universidade pública, a gente começa uma onda de narrativas que vão trazer discursos dizendo que essa universidade é uma balbúrdia, que ela tem muito gasto, que a gente tem que privatizar. Eu não acho coincidência, então eu iria por essa hipótese, né? Por isso que eu tô falando, não sei se tá dando para pegar, mas assim, a regularidade que eu tô apontando é como a gente consegue perceber uma sistematização de padrões, de acontecimentos, que eu posso dizer, então, que esses padrões, eles partem de um racismo institucional. E aí eu te trouxe um exemplo de um serviço público que não era acessado majoritariamente pela população preta, pela população periférica, e a partir do momento que ele passa a ser acessado, ele passa a sofrer uma série de cortes de verbas, tá? Por exemplo, vamos que vamos, já comecei essa aula introduzindo com polêmica, né? Falando sobre a universidade, e real, gente, eu defendo isso. E aí, assim, botei no mestrado, foi validado, a banca aceitou esse meu argumento que eu tô colocando pra vocês. Você me encontra aqui no Estúdio com Luiz, no Sobre Humana, só pra você não esquecer, começando com uma falda, né? Saudades do Quino, perdemos o Quino recentemente, uma falda dessa anã, né? E aí a gente começa com a tirinha dela falando sobre a necessidade de embelezar o mundo. Questões sociais, parte 1, a gente vai falar sobre aspectos gerais, e na parte 2 a gente vai falar mais de Brasil, beleza? Vamos lá, similar ao que a gente fez na aula de meio ambiente. Primeira parte aqui, a relação entre o momento histórico chamado modernidade e as questões sociais. Você vai se lembrar, se você está comigo desde a aula de eixo lá de meio ambiente, eu botei a mesmíssima questão. Quais eventos históricos marcam a modernidade? De novo, a gente vai voltar a isso, porque essa sociedade que a gente tem hoje, contemporânea, ela é bastante marcada por uma série de paradigmas que foram modificados lá na Idade Moderna e onde? Naquele continente que, se a gente vir pessoa de lá, a gente tem que segurar a bolsa porque ela pode ser roubada. Aí, Juliana praticando racismo reverso, é isso aí, né? Aquele continente, o Igor aí, aquele continente que roubou de um monte de lugares e que hoje é muito desenvolvido, porque o seu desenvolvimento, na minha concepção, se dá exatamente porque eles não possibilitaram que a gente desenvolvesse a Europa, né? Que vai estabelecer aí um paradigma universal. Vocês já repararam que a Europa que fala sobre universalidade? E aí, quando a gente vai olhar o que é universal, né? O que a Europa chama de conhecimento universal, o conhecimento que ela produziu, né? Se a gente pensa em outras perspectivas, a gente pode pensar aí, de repente, numa pluriversalidade. Sugestão: conheçam o filósofo Renato Nogueira, professor lá da Rural. Acho que é um cara que é bem legal para a gente poder pensar essa questão da pluriversalidade, né? Também tem a professora Asa Nigéria, uma outra professora também que acho que é bem legal de você seguir, para você ver um pouco essa crítica que eu tô falando. Eu tô partindo deles e do conhecimento que eles trazem também pra gente. Oi. Exploraram tanto, se desenvolveram tanto e agora não conseguem lidar com a onda de calor, né? Não conseguiram aprender um pouquinho com a gente sobre o calor tropical aqui da América do Sul. Não conseguiram, pois é. E não se olham, né? Porque quais são as responsabilidades que eles têm nesse processo todo, né? Acho que é um ponto
importante. Mas é isso, bem, Londres bateu 40 graus, né? Aí a Mariana Gross, ontem eu vi só um pedacinho, ela falou uma coisa muito legal, né? É a temperatura aqui do Rio. Escapou. Tipo, pois é, a temperatura aqui do Rio, eu né? tenho conhecido professor de geografia que tá na Europa, nesse recesso. Eu tô curtindo muito as fotos dele, ele tá tranquilão, de bermuda, camiseta. Pois é. Ele é de Bangu. Pois é. Não, e é muito interessante pra gente pensar, Igor levantou isso, eu vou ter que bater uma outra, né? Jogou, lançou, levantou, eu vou sacar. A gente vai pensar, por exemplo, você falou disso da onda de calor, eles são desprovidos de melanina, né? Isso é inclusive uma explicação importante pra gente entender que uma das sociedades mais evoluídas que a gente já teve no mundo, que é o Egito, não é possível de ser branca, gente. Não dá pra ser branco no Egito, né? Primeiro você vai ver as representações, as pessoas sem camisa, né? Nas figuras. Aí, mas elas não eram coloridas. Meu irmão, é uma questão biológica, né? Por que quando a gente pensa, né, esses locais que têm uma temperatura como a nossa, as pessoas, por questão de biologia, de natureza, elas vão ter mais melanina, senão elas morreriam, né? E aí, quando você teve todo o processo de migração, o Igor vai me corrigir, porque isso é mais do campo da geografia, Pangeia, né? E aí os continentes foram se separando, a mãe do mundo é África, né? Tudo começa lá. E a galera foi sumindo, foi indo para regiões mais frias. E aí, em função disso, o que aconteceu com a pele da galera? Foi perdendo melanina, né? Porque não precisava, não tinha tanto sol, né? Então, só tô trazendo uma questão biológica e geográfica, porque os egiptólogos europeus que roubaram um monte de coisa do Egito, né, que roubaram um monte de coisa de África, inclusive quando o pessoal de África, né, quer estudar alguma coisa, tem que ficar pedindo autorização para os museus lá da Europa, porque eles levaram pedra de Roseta, por exemplo, né? Aí os egiptólogos ficam ali. Não, aí chega um momento que é assim, não importa a cor. Se é branco, importa! Porque eles roubaram um legado de África e dizem que todo o conhecimento que eles tiraram de lá foi produzido na Europa, né? A Grécia é o berço do conhecimento do mundo. Quem tá dizendo isso? A Grécia. Gente, a gente tem que parar de ser bobo, né? Enfim, só esse comentário aí pra gente pensar, né? De que modo, segundo ponto, perdão. A partir disso, o que entendemos como Estado, Nação e Sociedade. Terceiro ponto, de que modo esses acontecimentos construíram problemas sociais, em especial nos países periféricos. Vamos do jeito que eu gosto, né? Porque quem montou o slide foi eu, então perdão. Ou, né, não sei, mas então a gente vai trabalhar ali na perspectiva histórica, porque eu acho que ajuda a gente a entender bastante coisa desse mundo hoje que a gente vive. Eu já mostrei essa linha do tempo para vocês, já agradeci, vou agradecer para sempre o professor Caco, que eu não conheço, vou chegar aqui pro ladinho, mas considero muito, não sei se aparece para vocês, mas depois você vai ter acesso ao slide. Eu encontrei essa linha do tempo no Google e tem, sei lá, uns 10 anos que eu uso essa linha do tempo, tava lá, né? Só pra gente relembrar. Então, quando a gente fala de modernidade, a gente fala de idade moderna, a gente tem alguns acontecimentos aí que são considerados marco pra gente pensar a nossa sociedade, né? Descoberta das Américas, Renascimento, Reforma Protestante, Iluminismo, Independência dos Estados Unidos, Revolução Industrial, vão marcar aí a Idade Moderna. Depois a gente tem a Revolução Francesa, que vai nos ajudar muito a pensar essa democracia que a gente tem, essa noção de Estado-nação que a gente tem e que advém das ideias liberais, das ideias iluministas, tá? Você vai assistir a aula hoje, depois você vai assistir a aula sexta-feira de Sociologia e o professor vai falar algumas coisas que a gente vai também comentar aqui, tá? Tudo bem? Beleza. Então, já respondendo, né? O que marcou a Idade Moderna? A gente já viu na aula de estudo de meio ambiente que os paradigmas, né, as concepções advindas da Idade Moderna muito também por conta das perspectivas filosóficas. A gente não está falando só de desenvolvimento tecnológico que possibilita as chamadas grandes navegações, né, ou a expansão marítima, e repara que expansão também tem uma ideia de referencial à Europa, né? A Europa vai ali tratar o restante do mundo como se fosse o quintal da casa dela, vai chegar e tudo mais. Mas esse processo, ele não é um processo só possibilitado
tecnologia da época, mas também por toda uma base que a gente chama de base epistemológica, uma base de conhecimento que vai sustentar a ideia de que o povo europeu era um povo mais civilizado e, portanto, devia levar essa civilização para o resto do mundo, né? Incluindo modos de vestir, modos de comer, religião, língua, né? E tudo mais. Vamos lá. A partir disso, o que entendemos como Estado-nação e sociedade? Você vai pausar, você vai dar uma lida, tá? Depois você vai olhar o material também. Eu te trago um pouco sobre um contexto histórico de quando surge o Estado-nação, a ideia de Estado-nação. Aí você vai dar uma olhada, tá? Não vou ler tudo isso com vocês, porque você sabe ler, eu só vou fazer comentários. Estou chegando pro lado que fica mais fácil para você ver. O que a gente tem então, né? Posição 1 conceitua que o Estado sempre existiu, desde que o homem habita o planeta Terra, encontra-se em um contexto de organização social. Posição 2, a sociedade humana existia antes mesmo do Estado, assim ele foi criado para atender às necessidades do grupo social. E posição 3, o Estado como uma sociedade política dotada de certas características bem definidas. O que você vai ver sexta-feira na aula de geografia, não sei se é nessa sexta ou na outra, perdão, que eu estava ouvindo ainda há pouco, né, a gravação, mas o professor comentava sobre sociologia. Eu falei geografia pensando na sociologia, sociologia. O professor comentava, né, assim, o Estado, gente, não vou lembrar exatamente o que ele falou, tá, gente, mas ele falava da bandeira e tudo mais. O Estado, ele é uma ficção. É importante que a gente entenda isso. A noção de Estado-nação, ela é o que alguns historiadores vão chamar de ficção europeia, porque essas fronteiras que são estabelecidas, e a partir dessas fronteiras estabelecidas em que você coloca dentro de um Estado pessoas que têm a mesma língua, pessoas que têm a mesma cultura, e aí que vão estar sob uma mesma jurisdição, isso é uma ficção europeia, porque efetivamente o Estado não existe. Não sei se eu estou me fazendo clara, né? A gente então vai ter uma série de narrativas que vão dizer que isso aqui é um Estado, porque as pessoas têm a mesma língua. E deixa eu voltar aqui, porque vira e mexe daí, só vamos ver se agora vai. Tá indo devagar. Não foi. Agora foi. Tá. Tava ficando com um buraco no meio, porque a animação não completava. O ponto é que, né, em termos... Eu acho que eu tô falando uma parada um pouco complexa, e depois você pode botar nos comentários se você tá entendendo ou não. Mas assim, a criação de Estado-nação, ela não é um fenômeno natural, ela é uma construção. Uma construção a partir de perspectivas. Perspectivas ali liberais, perspectivas... É o que a gente chama de uma democracia burguesa, uma ideia de Estado-nação ali dentro de uma perspectiva que é da Europa. Foucault tem um livro chamado Em Defesa da Sociedade, que ele vai mostrar como a construção do Estado-nação já é algo que ele chama de guerra das raças. Então, você vai definir dentro de um território, você vai definir um território a partir de perspectivas raciais, tá? O que eu quero problematizar com vocês é o seguinte: a partir disso, o que a gente entende como Estado-nação e o que a gente entende como sociedade? O que eu boto aqui? O Estado-nação, ele é uma organização, é um resumo do que a gente viu nesses dois slides anteriores. É uma organização que se dá por meio da junção de um grupo que tem a mesma língua, a mesma cultura e os mesmos interesses. E essa organização se fixa com as fronteiras, sobretudo por meio do poder bélico. Isso que os textos vão falar. O que a gente vai pensar, né? O que a gente pode começar a problematizar? Sociedade é um conceito anterior ao Estado, né? É a partir dessa ideia de sociedade que se vê essa necessidade de organização dentro de um território, dentro de uma jurisdição. Ainda não estou problematizando, eu estou resumindo o que a gente trouxe. O que eu quero problematizar com vocês para levar vocês a pensarem? Como pensar nessa questão que a Europa define como Estado-nação em condições de colônias, onde coexistiam, mesmo que compulsoriamente, diferentes culturas? Como é que a gente lida com essa noção de Estado, de mesma cultura, de mesma língua, de mesmos costumes, quando a gente vem para as Américas, por exemplo? Quando a gente vai no Brasil, que ainda não era Brasil, ter, então, povos indígenas, diferentes povos indígenas, a gente não pode homogeneizar os povos indígenas, a gente está falando de diferentes grupos étnicos que vão ter línguas diferentes, que vão ter costumes diferentes, que vão ter modos de vida diferentes, que vão ter valores diferentes, e a gente está falando também dos povos sequestrados de África, trazidos para cá
para cá compulsoriamente e que também são povos diferentes, tá? A gente vai ver que a gente tinha ali pessoas que vieram de Moçambique, pessoas que vieram de Angola, mas quando elas vêm para cá a gente tem ali, acho que o Império Banto, se eu não estou enganada, né? Se a memória não tá falhando. A gente está falando de povos com diferentes culturas, gente, com diferentes línguas, que são trazidos compulsoriamente para cá. Como é que a gente lida, né, nesse caldeirão aqui de culturas, de línguas, né, de costumes diversos, com a ideia de Estado-nação? Gilberto Freire, e aí mais pra frente, na próxima aula, eu vou falar um pouco sobre o Brasil especificamente, mas assim, Gilberto Freire vai ser um dos grandes responsáveis para criar o quê? O mito da democracia racial, né? E aí a gente vai ter uma série de narrativas. Nossa, o Brasil é o país da miscigenação, olha a riqueza do Brasil, a gente une várias culturas. Gente, na minha opinião, isso é uma grande falácia, porque o que a gente teve no processo histórico aqui dessa colônia, na verdade, foi a imposição de uma língua por Marquês de Pombal e proibindo que quaisquer outras línguas fossem faladas aqui no Brasil, a imposição de uma religião, que foi o catolicismo, e a proibição de toda e qualquer outra religião que não fosse a cristã, a imposição de um costume e que a gente vê se reverberar até hoje nas escolas, nas universidades, né? Sendo então espaços, inclusive, aí de segregação. Então, como é que a gente lida com esse Estado-nação, com esse conceito de Estado-nação, quando a gente vai para as colônias? E é por isso que eu fico criticando quando vocês ficam colocando o contrato social de Rousseau, porque parece que a Europa, então, construiu, parece não, né? A gente aceita a ideia de um conceito europeu para todo e qualquer lugar. E aí, quando a gente olha para uma jurisdição como a nossa, a gente vai ver que determinadas pessoas daqui do Brasil são tratadas como se estrangeiro fossem, né? Porque a gente vai ver, então, um sistema de Estado que não vai pensar, né, em todas as raças, em todas as etnias, que não vai pensar em todas as religiões na prática. Juliana, por que você tá falando isso? Vou te dar um exemplo. A gente tem tido um fenômeno no Brasil de mães e pais perderem a guarda de seus filhos porque iniciam seus filhos no candomblé. Eu vou batizar Inácio, porque eu sou católica. E aí você imagina o conselho tutelar vindo tirar Inácio de mim porque eu batizei Inácio, por exemplo, né? Você tem qual é o nome que chama? Circuncisão, né, dos judeus. Você imagina algum pai ou uma mãe perdendo o filho porque fez a circuncisão do filho? Não existe isso no Brasil, mas tem existido um fenômeno, né, porque não é natural, por isso eu estou falando entre aspas, de o Conselho Tutelar, não só o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar é acionado, o Ministério Público aceita, o juiz aceita ou a juíza, e a mãe e o pai perdem a guarda da criança porque são iniciados no candomblé. Então, é difícil você me convencer que esse Estado-nação se organiza, embora diga carta magna, de maneira a abranger todas as pessoas, todas as culturas, todos os modos de existência que aqui coexistem, né? E o segundo ponto que eu queria que você pensasse é como é que a gente lida com essa ideia de Estado-nação na situação dos refugiados, das pessoas que buscam refúgio nos países. Eu vou te sugerir que você veja uma entrevista da escritora senegalesa chamada Fatou Diome, num programa francês. E ela vai exatamente problematizar isso. Ela vai dizer em uma das partes da entrevista que a Europa criou esse problema e que achou que em nenhum momento esse problema fosse respingar na própria Europa. Então, o que você tem, por exemplo, cenas lá da Espanha. Você lembra daquela cena da Espanha, dos policiais mandando de volta para o mar pessoas que buscavam refúgio? Se você reparar, eu não vou lembrar, não sei se o Igor lembra de onde eles estavam vindo, mas as pessoas que estavam levando cacetada, né, na perna para voltar para o mar eram pessoas negras, né? Não vou lembrar agora de que parte que elas vinham do mundo, mas tentando entrar na Espanha. O que eu quero te dizer com isso é que a Europa, então, constrói uma jurisdição, uma noção de Estado-nação, que vai, então, acolher dentro do seu Estado só pessoas que têm a mesma língua, que têm a mesma origem, que têm a mesma cultura, né? E aí, o processo de expropriação, o processo de colonização, construiu uma massa de pessoas empobrecidas em outros territórios e que muitas vezes, sobretudo hoje, vão precisar sair compulsoriamente das suas regiões e vão buscar abrigo nesses estados. Mas aí o que a Espanha vai fazer? O que a Grécia vai fazer, por exemplo? Não vai acolher,
né, ela vai expulsar essas pessoas, porque não vai se compreender que dentro da sua noção de Estado-nação, que esses indivíduos podem fazer parte. Percebem o problema que a gente tem? Aí a gente vai ter a chamada crise de refugiados, mas grande parte dos refugiados não está em países, está no campo de refugiados, está em territórios em que a gente, por exemplo, não sei vocês, mas eu não ouvi uma reportagem falando sobre como foi o controle da pandemia em campos de refugiados, como é que chegou a vacina da Covid em campos de refugiados, eu não ouvi falar, né? E aí a gente tem, por exemplo, o Brasil, tô falando disso assim, já teve tema de imigração lá em 2012, mas pode cair um tema de refugiado, gostaria muito que caísse um tema de refugiado. O Brasil é um país que tem uma lei até exemplar para acolhimento de refugiados. Por conta das leis de imigração e de refúgio, o Brasil deve receber, a pessoa ela vai entrar, a Polícia Federal vai receber essa pessoa. Claro que a gente tem trocentos outros problemas depois. Na pandemia, o presidente emitiu uma série de resoluções dizendo ser urgência sanitária, que na prática dificultava a entrada dos refugiados. A questão que eu quero dizer é que sim, o Brasil, você não vai ter no Brasil, não pode ter no Brasil por lei, uma imagem como a gente teve na Espanha, de uma pessoa refugiada tentando entrar aqui e ela sendo expulsa, acacetada, porque não pode entrar aqui, em função das leis que a gente veio tendo. Que teve umas modificações lá, porque o golpe foi total, então em 2017 a gente tem algumas modificações da lei de imigração, mas de todo modo, a gente, por lei, é um país que tem que receber migrantes e refugiados. Tudo bem? Eu lembro muito da situação dos venezuelanos no Brasil, que estão chegando no Brasil, quando a imprensa brasileira alertava para aquilo ali, falando que a maioria vinha para o Brasil, quando na verdade eles iam para a Amazônia colombiana. Ah, sim. E ainda é bom lembrar que a imprensa brasileira muitas vezes não noticiava brasileiros tacando fogo em refugiados e venezuelanos que estavam em praças pedindo ajuda. Pois é. E aí a gente teve, não sei se você lembra disso também, porque você acabou me lembrando uma série de notícias que era o sarampo volta ao Brasil por conta dos venezuelanos. Gente, xenofobia o nome disso, né? O sarampo não estava, a gente não estava vivendo uma epidemia de novo, né, de sarampo por conta dos venezuelanos. É porque os brasileiros não estavam sendo vacinados, porque o programa cobertura vacinal era nossa. Então, os caras vinham numa situação de refúgio com outro programa de saúde lá na Venezuela, né, se a gente estiver protegido, a gente não vai pegar. E aí, uma coisa que, só puxando gancho para não esquecer, o brasileiro não se vacina necessariamente por conta do movimento anti-vax, não. Isso não é um movimento brasileiro. Os brasileiros, de maneira geral, aderem bem às campanhas de vacinação. A gente tem uma dificuldade de vacinação no Brasil porque a gente teve, sobretudo, a gente pode pensar na PEC do congelamento de gastos, né, que é a PEC 241, né, acho que é esse o número dela, lá de 2017, que vai reduzir os investimentos em saúde, então a gente não vai ter as vacinas chegando aos postos, ou a gente também vai ter uma redução das campanhas de vacinação, tá? O que faz com que o brasileiro não comece a ter reduzida a consciência da vacinação. O que eu quero te dizer é o seguinte, que olha como é que as coisas estão em cadeia, né? Se a gente tem um desinvestimento em saúde, aí a galera fica dizendo assim, é um movimento anti-vacina. Não é um movimento anti-vacina, não joga culpa no indivíduo quando a culpa é do Estado, né? E aí a gente tem uma redução da cobertura vacinal e tem voltado em uma série de doenças que a gente tinha conseguido erradicar. Comecei a aula hoje falando, vacinem-se, né? Eu vou continuar a aula falando, tomem vacina, busquem a vacina, né? Eu gosto de mostrar minha carteirinha de vacinação, que era uma estrelinha do OMS, porque não só pela gravidez, antes mesmo, falando em vacinação, já estou no posto com o meu bracinho, né? A gravidez, Igor deve se lembrar da sua esposa. Você nesse momento está na fila, porque hoje de criança. É da criança, isso. E o seu filho já tomou da Covid. Pois é, eu devo tomar da Covid amanhã ou na segunda, porque eu tomei a da gripe ontem. E eu só tomei da gripe ontem porque eu fiquei com sinusite, tive Covid, então não podia tomar antes. Mas na gravidez a gente toma um monte, eu completei o ciclo de hepatite, tomei a de tétano e coqueluche, a gente acaba tomando. Mas antes da gravidez, gente, eu sou a pessoa da vacina, não era uma vacina. Falando em vacina, eu tô lá. Antes da gravidez, eu já estava com o meu cartão em dia. Vamos lá, de que modo esses acontecimentos, falei que a gente gosta de falar a beça, por isso que eu estou correndo um pouco aqui, mas é bom que a aula engrandece, né? De que modo esses acontecimentos construíram problemas sociais, em especial nos países periféricos. Eu já dei uma canja aqui
né? Se eu falo para você que lidar com uma jurisdição de Estado-nação prevista por conceitos europeus que se entendem como universais, é um grande problema quando a gente chega às colônias, porque na colônia você tem, em função do próprio processo de colonização e do sequestro de povos para serem escravizados, a gente tem uma mistura cultural, a gente tem uma mistura de línguas, né? E que vai trazer questões. Coloquei aqui para você quase que um parágrafo, ó. Antes de tudo, é importante compreender a noção de indivíduo construída no Renascimento. Essa representação tem características típicas do arquétipo europeu, sendo a partir delas construída a noção de um sujeito naturalmente portador de direitos dentro de uma organização de Estado-nação. E deu de novo aquele negócio. Deixa eu voltar aqui para ver se agora completou. Tá, deixa eu vir aqui para o lado. Nesse sentido, quando se vê o Estado não provendo a todos os mesmos direitos, pode-se dizer que não é uma falha desse Estado, mas sim um modus operandi coerente com o que se considera, em sua base jurídica, um sujeito de direito. Qual é? Falei que era quase um parágrafo, mas eu vou tentar também esclarecer um pouco mais, né, essa ideia para vocês. O que eu acho que é problema dentro dos países periféricos? E eu volto a falar da minha crítica à ideia do contrato social. A gente fica dizendo, eu vou pegar de novo a situação da polícia. Eu ouvi esses dias falando sobre o despreparo da polícia e por isso, né, a morte de tantos jovens pretos e periféricos. Eu, de verdade, sempre me questiono quando eu escuto isso de despreparo. Você acha que é um despreparo da polícia? Porque eu não consigo pensar que seja um despreparo, eu penso que é um projeto. É um projeto de construção de Estado, por exemplo. Então, quando a gente vem para os países periféricos, a gente tem um Estado que vai, muitas vezes, negligenciar sistematicamente determinadas pessoas. Vou fazer um paralelo que é o seguinte. A gente fica assim, os sujeitos não buscam seus direitos e não reivindicam seus direitos. E aí o problema é que a população pobre não tem acesso à escola e aí não sabe seus direitos e não reivindica seus direitos. Meu irmão, se é direito, por que a gente tem que reivindicar se é direito? Não já foi garantido? Por que então a gente fica reproduzindo uma narrativa de que determinados sujeitos precisam lutar, se manifestar para conseguir seu direito? Vou te fazer uma pergunta. Um jovem branco, classe média, do Rio de Janeiro, na Zona Sul ou na Barra, precisa se manifestar em frente ao Palácio do Estado para que a polícia não bata na cara dele? Não precisa, porque esse direito para ele naturalmente é garantido. Percebe? É isso que eu estou problematizando. Eu moro num prédio. A polícia não vai meter o pé na porta da minha casa sem uma ordem judicial, porque é direito. E eu não preciso saber que num Estado democrático de direito, a minha casa não pode ser invadida desse jeito. Eu não preciso saber disso. O que eu quero dizer é que para alguns de nós, dentro da sociedade brasileira, a gente sequer precisa saber que aquele direito existe, porque esse direito sempre é garantido para a gente. Agora a gente constrói uma ideia de que determinados indivíduos precisam lutar pelos seus direitos. Por quê? Por que algumas pessoas têm que lutar e outras pessoas não precisam lutar, uma vez que esse direito já foi garantido? E aí eu volto à minha crítica. Quando a gente pega essa noção de direito que a gente traz como herança, ela é um direito que eu acho que eu posso dizer isso, não sei se tá fazendo sentido para você. Tá fazendo sentido, Igor, para você o que eu tô falando? Né? A premissa desses direitos que a gente traz até hoje tem sujeitos que possuem uma raça específica. E para ele esses direitos são garantidos com frequência. Senhor, a gente está aqui, a gente veio te prender porque tem um vídeo em flagrante seu, Senhor, que o Senhor estupra uma mulher no parto. Então, Senhor, o Senhor pode nos acompanhar? Vocês percebem a diferença? Você vem com a gente, tem vídeo? Tem um vídeo seu, Senhor. Desculpa, Senhor, ter que te levar em prisão, em flagrante. Percebe? Né? Esse cara, ele não vai precisar reivindicar, né, que ele foi algemado com força excessiva, que o seu pescoço foi pisado por um policial. Eu não tô falando de George Floyd não, tá? Só, a gente teve um caso em São Paulo, exatamente no mesmo ano de George Floyd, em que a polícia, a PM de São Paulo, vai pisar o pescoço de uma senhora, dona de uma mercearia na periferia de São Paulo. Então, percebem, né? Por que para alguns esse direito é naturalmente garantido e para outros não é?
A minha explicação a partir da condução desse raciocínio é que esse direito que constrói os estados periféricos trazem premissas de um homem específico. E aí, quando a gente vai para esses países periféricos, a gente vai encontrar não uma democracia racial, mas uma mistura racial, né? Essa democracia que em sua estrutura é branca não vai prever o direito para aqueles que são racializados. É essa a discussão que eu proponho para vocês. E aí, nessa discussão, eu não posso me esquecer, embora a escola tantas vezes se esqueça, né, de falar da Revolução Haitiana. E aí eu te deixei aí para você, depois você dar uma buscada. Sempre em sala de aula eu pergunto, quem viu a Revolução da Haiti na escola? Aí levanta a mão, né, 2, 3 alunos. Onde você estudou? A maioria estuda em colégio público, por isso que eu vou defender sempre a educação pública, né? A Revolução Haitiana, o que a Revolução Haitiana tem a ver com tudo isso? Eu botei um trechinho da música da Led Luna, adoro Led Luna, né? E aí a Led Luna vai falar do malungueiro, malungá, e vai, né, falar aí da irmandade, da confraria malungo, enfim, né, para você pensar a Revolução Haitiana. Bom, França fazendo a sua gloriosa Revolução Francesa. E dizendo lá, né, todos os homens são livres, né, igualdade, fraternidade, liberdade e Declaração Universal dos Homens. E aí a França, né, lá mostrando todo o seu potencial civilizatório, todo o seu desenvolvimento humano com colônias. E o que ela fazia na colônia? O que um colonizador faz na colônia, né? O que um colonizador faz na colônia? Aí os haitianos chegam e falam assim, a gente também quer liberdade, igualdade e fraternidade. E aí o que a França vai dizer para os haitianos? Vocês não. Por que vocês não? Você acha que o europeu vê colonizador como gente? Você acha que o europeu vai ver colonizador como ser humano? Então, meu irmão, o que eu quero te dizer é que Carta Universal do Direito do Homem ou Carta dos Direitos Humanos não está prevendo povos periferizados como seres humanos. Porque se previssem povos periferizados como seres humanos, nossos povos não teriam sido escravizados. Porque a gente vai ser escravizado, e eu estou recuperando lá Fanon, né? O processo racial, a ideia, a construção do racismo, a construção do negro como raça, ela começa no processo de colonização, porque é exatamente a base de conhecimento que vai dizer que determinados povos não são seres humanos que legitima o processo colonial, que legitima o processo de escravidão. Porque aí, então, a gente vai ser, né? Eu não estava lá atrás, séculos atrás, mas a Europa vai construir uma base filosófica e religiosa de que determinados povos não têm alma, não são pessoas e, portanto, podem ser escravizados, porque, inclusive, você reduz a culpa cristã, né? Porque você está aí promovendo genocídio de gente, não pode matar, lembra? Né? A gente foi ensinado lá pelos 10 mandamentos, não pode matar. Pô, mas aí a gente não está matando gente, né? A gente está matando uma outra categoria aí de coisa, que são pessoas negras, né, que sofreram lá com o mito de Cã, né, que são amaldiçoadas e por isso têm a pele negra e deixam de ser pessoas. Percebe a engrenagem? A gente está falando de uma engrenagem bizarríssima para a gente conseguir desconstruir. E aí eu não consigo não me lembrar da frase de Boaventura Santos, né, com o intelectual português. Ele fala, a revolução é cognitiva, porque ele está ali reivindicando o fim do império cognitivo, o fim do império do conhecimento da Europa. Porque para a gente pensar numa outra sociedade que consiga garantir o direito para todas as pessoas, a gente precisa quebrar com esse regime de colonialidade, que é um regime de poder racial, por exemplo. Aí eu estou complementando. Tudo bem? Posso avançar? Igor, tá de boa? Aprofundei muito, certo. Tá bom? Vamos lá. Teoria e prática, compreendendo os problemas sociais. Já tô quase fechando a aula, prometo. A partir da noção da biopolítica e da necropolítica, como podemos ver o mundo hoje, o que é a uberização do trabalho e quais serão as relações entre letra A e letra B. Surra de repertório um pouco mais, trouxe esses dois caras para você. Não sei se você conhece, né? Eu ia falar o careca, os dois são carecas. Agora eu olhei bem. A gente tem Foucault. Só pra galera show. Isso. Michel Foucault, né,
que vai trazer a noção de biopolítica. E a gente tem o camaronês Michel Foucault, francês, e a gente tem o camaronês Achille Mbembe, que vai desenvolver a noção de necropolítica. E aí eu tô trazendo essas duas noções porque a pandemia fez circular bastante essa expressão necropolítica. A gente fala pouco de quem é essa noção, quem desenvolve o conceito de necropolítica é Mbembe, né? Bastante estudado hoje por alguns círculos aí que vão discutir questões étnicos raciais. Eu tô botando uma aqui que Inácio tá aqui, ó, desse lado, chutando. Eu acho que ele vai ser... o tema é empolgante. Eu acho que ele vai ser levado. Os alunos falam que ele vai nascer com a mão no ouvido. Não, na verdade, os alunos falam que ele vai nascer sabendo redação. Falam, não, a gente vai nascer com a mão no ouvido, porque ele me ouve falar o dia inteiro, coitado. O dia inteiro sou eu dando aula, a criança me ouvindo. Bom, para você entender o conceito de biopolítica, eu trouxe aqui, ó, Igor gosta dela, ouviu a entrevista dela lá no Mano Brown. Sueli Carneiro. Um trecho da tese dela, né? Indica o mano a mano pra galera. Aí, ó. Mano a mano. Mano Brown entrevistando Sueli Carneiro. Eu não ouvi, Igor que ouviu a entrevista não consegui ouvir, né? Mas Igor elogiou bastante. Eu li trechos da tese de Sueli Carneiro, usei na minha tese de doutorado, me ajudou muitíssimo a entender biopolítica, porque é um conceito bem árduo de Foucault. Falei, cara, não tá dando pra mim ler esse francês. E fui lá, né, na tese maravilhosa de Sueli Carneiro. E aí ela vai falar sobre biopolítica e biopoder. Trouxe ela porque eu acho que ela ajuda a gente a compreender melhor. Pô, tese maneiríssima, já viu? Te passo se tu não quiser. Muito maneira, assim. Muito interessante, muito importante de ler. Ela vai falar sobre epistemicídio, com o conceito do Boaventura Santos, mas ela vai falar sobre epistemicídio negro, né? O que é epistemicídio, gente? Sídio é um termo aí de assassinato, né? Episteme é conhecimento. Então, o que ela vai desenvolver na tese dela? Dentro desse projeto de poder racial, né, de superioridade racial, os povos periféricos, e ela está especificamente falando do povo negro, vai ter, então, sobre eles um discurso de que os negros não podem produzir conhecimento, são sujeitos não cognoscentes, né, o epistemicídio. E aí você apaga toda a produção de conhecimento do povo negro e você apaga toda a ideia de que é possível o povo negro produzir conhecimento. Por exemplo, e aí, olha, nada diferente do que a gente vê na escola. Quantas pessoas negras você está lendo na escola? Quantos teóricos negros? Quantos conteúdos? Geografia Exato. É revoltado, porque é um mês de África e 3 meses de vegetação dos Estados Unidos. Exato. Não faz sentido, tá vendo? Isso... Ai, coincidência, botaram lá sem querer. Não, gente, isso é projeto de poder. Porque então você continua convencendo o povo brasileiro de que quem produz conhecimento é o branco, né? E aí, por isso que eu falei, ó, o legado que roubaram de Egito. Eu falei de Egito, que geralmente fala de Egito, tá? Mas teve outras civilizações desenvolvidas. Se você for pegar, eu não sou a maior estudiosa disso não, tá? A gente comecei a estudar um pouco mais nos 3, 4 últimos anos, mas a Etiópia tinha um exército bizarro, ninguém entrava pela Etiópia, os caras eram cheios de estratégia. O reino de Kush também. Exato. Vários reinos africanos antes da chegada dos europeus que se estruturavam, já conheciam ferro, já usavam minérios como ouro. Já tinham mulheres vitoriosas que comandavam os seus reinos. Exato. E aqui a gente ainda luta por mais representatividade. Exato. Eu tô rindo porque eu vou buscando a foto, né, dos principalmente, aí eu vou vendo um monte de gente da minha família parecida, assim, é legal, porque como a gente teve todo esse roubo, esse epistemicídio em vários sentidos, né, minha mãe é negra, então assim, eu consigo fazer a árvore genealógica da família do meu pai, não consigo fazer da minha mãe, por que será? Porque o Rui Barbosa queimou tudo, gente. A gente não consegue saber de onde vieram os nossos bisavós, nossos tataravós, dentro de um projeto de embranquecimento. E aí eu fico lá tentando ver, a minha avó parece com as mulheres da Angola, talvez tenha vindo de Angola, família. A gente fica tentando recuperar essa história, né? Que é uma história roubada. E aí isso que o Igor falou do Império, a gente não, então, acha que a história do negro começa com a escravidão. E aí ainda pensa assim, pô, eles foram submissos mesmo. Não, é porque ninguém vai ficar ensinando pra gente resistência. Não ensinam pra gente movimento quilombola. Você acha que Palmares foi construído como? Com aquilo que mostra aquela novela? Não sei qual é o nome daquela novela, Império? É Império, né? Acho que é Império, tem nos tempos do Imperador. Como sim. Bill Góes fala, eles adoram botar negros que botaram pelas costas. São muito nome da novela. E aí botam lá assim, né, um monte de negro buscando a liberdade, mas sendo super compassivo com o branco, né? E aí vem cá, nossa, eu sei que tem uma cena que o cara tá com a menina palmitando,
E aí, a menina, ele fala assim, não querem você lá, estão fazendo igual vocês fazem. Não estão, gente, não estão. Não dá, né? É isso, assim, acho que vocês estão entendendo a discussão, porque pra gente pensar em Zumbi, em Dandara e tantos outros líderes quilombolas, a própria Revolução do Haiti, cara, os caras conseguiram expulsar todo mundo, conseguiram tirar os colonizadores de lá. E assim também teve outros quilombos, né? Acho que teve um na Colômbia que eu esqueci o nome, do quilombos que consegue até coexistir, assim, cara. Os caras conseguiram se organizar de tal maneira que não tinha como o colonizador tirar, virou ali uma cidade. Por que eu estou destacando isso? Porque isso só se faz com estratégia, isso só se faz com inteligência, isso só se faz com muito conhecimento. E é um conhecimento que, como vai, por exemplo, apontar a Sueli Carneiro, a gente não aprende na escola, né? E aí isso traz uma série de consequências psíquicas mesmo, né? Porque você então tem o tempo todo a representatividade da inteligência, da beleza, né, da realeza, sempre para a população branca. Né? E aí isso é estratégia de poder, isso é estratégia de dominação racial. As nossas construções, a minha primeira arquiteta, né, ela fez até como ouvinte uma mestrado em arquitetura na Rural, né, minha prima é negra, e aí ela começou a estudar isso, assim, cara, as nossas construções, o conhecimento em construção. Meu irmão, é tudo da galera que veio compulsoriamente para cá. Se você buscar os adinkras, né, os símbolos que tem em portões, você vai ver que é uma forma de diálogo, inclusive, e de reconstrução de memória do povo preto que estava sendo escravizado, colocando lá nos portões. É muita coisa maneira pra gente aprender, né? Posso dar só uma dica claro. sobre isso, Ju? O documentário do MC, da Amarelo, ele começa falando sobre a arquitetura de São Paulo, mostrando como os negros foram fundamentais na construção de uma São Paulo, e por isso ele se impõe no Teatro Municipal para fazer o show e o documentário. Aí. E ele vai mostrando a questão do samba, do hip hop, do rap, e a questão da arquitetura paulistana pela mão do negro. É genial sobre isso. Pois é. E só, acabo me metendo a questão Não, pode falar. Da lógica. Eu tenho na minha família um conhecido que ele fala muito do brasão da família. Família Mello, família Moraes, família Fernandes, tem um brasão, aí tem gente que coloca aquilo no carro, no chaveiro, como se fosse algo relevante. Ter um brasão do seu sobrenome. E é engraçado que, geralmente, quando a gente pega parte da nossa família, tipo, no meu caso, os meus avós por parte de pai, você tem alguns vazios. Tipo, meu avô era filho de escravo, acabou. Tipo assim, nem procura mais. Ah, minha avó veio de Sergipe e não procura mais. Então, assim, as pessoas gostam de exaltar alguns aspectos quando sabem que tem herança com um passado colonial ali, para falar que europeu, exato. Passado europeu, não. Meu sobrenome é espanhol, meu sobrenome é italiano. Tipo, e aí? Exato. Isso faz você sentir orgulho? E se você parar para pensar como era o seu antepassado naquela época, você ainda tem orgulho sobre isso? Pois é, é isso. E aí a gente tem, inclusive, né, o Igor falou do nome, né, o epistemicídio, o processo colonial, ele é completo. Então, o que você vai fazer? Você vai retirar a possibilidade da língua e você vai modificar os nomes, né? Então, foram dados nomes europeus para pessoas sequestradas de África. A gente não consegue recuperar esse sobrenome, inclusive, né? Porque a gente não consegue recuperar a história. Bom, pode falar, Igor. Não, eu estava procurando aqui mais uma dica. Esse domingo teve uma reportagem no Esporte Espetacular sobre um estudo de um pesquisador inglês, se não estiver enganado, sobre comentários esportivos, né? O que você falou. Que o Lukaku, que é um atacante belga que sofreu xenofobia a vida toda dele, ele tem uma entrevista fortíssima na revista Crivella, ele sempre ficou incomodado, porque os comentaristas ingleses, e europeus no geral, sempre questionam a força física dele, falam que ele é muito forte, que ele é um touro, como a gente costuma fazer no Brasil. E aí esse pesquisador inglês, ele fez uma pesquisa, pegou um jogo, tem lá, se a galera procurar depois, reportagem desse domingo, ele pegou um jogo Nigéria e Polônia, para mostrar como os comentários são tendenciosos. E aí, primeiro ele mostrou ali o jogo, foi vitória da Nigéria, se não me engano, sobre a Polônia na última Copa do Mundo. Ele recriou todo aquele jogo com uma animação que não mostra as cores dos jogadores, então ficaram bonequinhos amarelos dos dois lados, com uniformes diferentes, e fez uma série de perguntas, qual seleção é mais técnica, qual tem mais vigor físico, qual é mais inteligente e tal. E aí ele mostrou para 50 pessoas o jogo ao vivo, assim, o jogo gravado, mas com imagens reais, e para 50 comentaristas aquela animação.
o resultado é surpreendente. As pessoas assistindo a animação começavam a dar respostas completamente diferentes, do tipo, a seleção que tem maior força física é essa aqui, a Polônia. Então 67% das pessoas que assistiram a animação afirmavam que a Polônia tinha mais imposição física do que o outro time, sem saber que era a Polônia. Enquanto isso, acho que 92% que assistiram ali já afirmavam que era a Nigéria. Então é muito interessante perceber como a própria mídia, como a nossa própria visão eurocêntrica acaba influenciando nesse processo. Pois é. E repercutindo isso. Eu acho que esse seu exemplo é ótimo para explicar o que a gente está discutindo até em termos teóricos, né? Porque eu vejo duas questões aí, né? Quando a gente fala dessa inteligência, que a gente chama de inteligência que é racional, né? Os povos racializados não teriam essa inteligência racional. Eles são mais, mas eles são emotivos, a gente valoriza isso, a gente valoriza a força física. Mentira, porque a modernidade vai separar razão e corpo. E vai dizer que você só existe se você tem razão, né? Lembra que a gente viu isso lá na aula de meio ambiente? Então, o método cartesiano, o discurso do método, vai dizer que o sujeito só é ser humano se tiver razão. Então, o que você vai estar valorizando é essa chamada inteligência racional, porque houve uma separação entre corpo e mente, né? Isso não faz sentido para os povos originários de África, para os povos originários de América, porque essa separação corpo e mente ela é uma separação europeia, né? Então, o primeiro ponto é, os negros têm mais vigor físico. E aí você tem toda uma discussão, inclusive no campo da sexualização do corpo negro, por exemplo, ou de um corpo só voltado para o trabalho braçal, né? Porque aí você vai destituir esse corpo da razão, né? E acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a gente achar que, inclusive, a razão e o corpo estão separados, né? O que, dentro de algumas outras perspectivas culturais, que não são universais, porque, como eu falei no início, a universalidade é a Europa que inventa, essa divisão não faz o menor sentido, né? Dividir corpo e mente, razão e emoção, né? Não faz sentido. Eu costumo até dar um exemplo assim, uma mãe, antes de eu estar grávida, eu falava isso, uma mãe no momento de engasgo do filho, ela está tomada por uma extrema adrenalina, né? Uma questão ali do corpo, e consegue tomar decisões muito racionais para fazer o filho sobreviver, por exemplo, né? Enfim, então como essa divisão não faz muito sentido. Você vai parar aí, você vai dar uma olhada no que a Sueli Carneiro fala sobre biopoder, né? A partir dessa concepção de Foucault. Ela traz exatamente o livro que eu tinha comentado já hoje, Em Defesa da Sociedade, tá? E aí a gente vai continuar, aqui ela continua explicando sobre biopoder e biopolítica, essa política para a vida, né? E nessa política para a vida, para que alguns, vou resumir, para que alguns vivam, outros morrem. Então a biopolítica que Foucault vai lá já discutir e falar de guerra das raças é como a sociedade vai se organizando dentro de uma ideia de que alguns vão viver e para isso outros vão morrer. E o que Bembe vai trazer como virada de chave, olhando os países empobrecidos, o campo dos refugiados, né, os lugares que vivem em guerra, como o que se tem é uma necropolítica, é uma política para a morte. Então, em vez de você fazer viver e deixar morrer, né, a necropolítica é fazer morrer. Por isso que a gente chama muito a pandemia de um momento de necropolítica, porque a gente então tem na pandemia, e acho que a gente tem no Brasil, nos povos, né, nas regiões periféricas, uma política que faz pessoas morrerem, tá? Estou resumindo, até porque nosso tempo já está avançado, né? O que eu pergunto aqui, a parte da noção de biopolítica e de necropolítica, como podemos ver o mundo. A necropolítica é a gestão da morte, ou seja, é aceitável que um número X de pessoas morram, desde que a lucratividade se mantenha. Essa é a maneira principal de gestão, por exemplo, evidente em países periféricos, seja na sua administração interna, seja na forma como os países desenvolvidos atuam em detrimento dos povos periféricos, né? Então, a gente falava sobre o aumento dos planos de saúde, né? Uma gestão que você vai fazer com que pessoas morram, desinvestimento no SUS, enfim, uma gestão ali de necropolítica. Se a gente pensa nos desafios da educação sexual para jovens e crianças, por exemplo, um tema assim, a ausência dessa conversa é uma necropolítica, uma gestão da morte, um estado em que uma parte significativa dos representantes, como a bancada da Bíblia, proibindo essa discussão. Um parágrafo, vamos pensar aqui, num parágrafo, foi todo ali. A ausência de educação sexual nas escolas se dá sobretudo por conta de uma política deliberada do Estado de proibição do assunto. Isso porque a bancada da Bíblia, por exemplo, difunde um discurso de que esse tipo de ensino vai fazer com que os jovens comecem precocemente a sua vida sexual.
No entanto, o que acontece na prática é exatamente o contrário. Sem a discussão, muitas pessoas assumem a prática de forma irresponsável, o que traz consequências como gravidez precoce e STs. Assim, o que se vê no Brasil é exatamente uma necropolítica, pois a falta dessa discussão só contribui para o aumento do exército de mão de obra explorada, favorecendo a lucratividade das multinacionais, por exemplo. Né? A gente não discute, e aí é uma defesa que eu faço já há algum tempo, que é a não discussão da questão da sexualidade ou da educação sexual tem a ver com a necessidade de fazer com que a gente tenha sempre muitos filhos, né? E aí a ideia de os países pobres terem muitos filhos é para formar exércitos de mão de obra. Você vai saber um pouco mais sobre uberização do trabalho. Eu botei dois links para você dar uma olhada. É um termo que tem sido bastante utilizado. É o profissional que oferece seus serviços por meio de plataformas e aí ele não tem vínculo empregatício. A gente vive um momento no Brasil, sobretudo, de uma flexibilização das leis trabalhistas, uma flexibilização dos vínculos empregatícios, mas a gente também vê esse processo de uberização no mundo, né? E aí você tem muitas vezes a romantização, inclusive, né? Ah, lá a pessoa fazendo entrega e ultrapassando, né, suas dificuldades, enfim, o empreendedor, né? Trouxe aqui um trecho, exatamente, deixa eu voltar porque não foi tudo, deixa eu ver se a animação vai agora. Vira e mexe, agora foi. Aqui é uma explicação do Sebrae sobre o microempreendedor individual, né? Como a gente tem aí uma explosão, inclusive, do microempreendedor, que é uma tentativa de garantir a previdência social, por exemplo. Isso até pode ser positivo, mas o que eu quero que a gente pense é que as pessoas que são jogadas para o microempreendedorismo tem muito a ver com a informalidade, com a não geração de empregos, né? E com pessoas que estão ali vivendo momentos assim. Vê se lembra a sua vida, Igor. Lembra a minha. A gente não tem férias, a gente não tem final de semana, porque a gente vai entrar então numa lógica de microempreendimento e aí cada hora trabalhada é hora, né? A gente tem que... Você tem que acreditar nos meus sonhos. Pois é. Vamos continuar aqui para a gente fechar a sala e não chorar? Quando se amplia a lógica da uberização, amplia-se a precarização do trabalho e o apagamento das leis trabalhistas. Nesse sentido, muitos de nós estamos renunciando sistematicamente ao cuidado com a nossa saúde, porque não podemos perder horas de trabalho. Por isso é possível dizer que o que acontece em países como o nosso é a gestão da morte, é a necropolítica. E aí, só para fechar a nossa aula, a gente pensar um tema que eu gosto muito, queria muito que caísse, que é a saúde do homem em questão no Brasil, tá? Por quê? Eu jurava que eu tinha feito um parágrafo, não fiz o parágrafo, esqueci, mas a ideia é a gente pensar, acho que tem alguns pontos aqui, me permitam 2 minutos para a gente pensar, mesmo que a gente desenvolva isso melhor na outra aula. A gente tende a falar que o homem não procura cuidado com a sua saúde por conta do machismo, também, mas a gente não pode se esquecer de que também em função desse machismo, os homens são provedores de grande parte dos lares brasileiros. E quando a gente tem uma flexibilização das leis trabalhistas e uma lógica de sociedade que impulsiona esses nossos homens, sobretudo os da periferia, sobretudo os racializados, a uma lógica de uberização, a gente está diretamente contribuindo para que ele não consiga cuidar da sua saúde. Porque se cada hora de trabalho se tempo é dinheiro aqui realmente, né? Não dá para esse homem pensar em ir para uma consulta, seja no público, seja no particular, porque o tempo que ele está na consulta, ele não está ganhando dinheiro. Se ele não ganha dinheiro, ele não consegue fechar as contas no final do mês. Depois da consulta, ele vai ter que fazer exame, e é a mesma dinâmica, né? O Igor está ali balançando a cabeça, porque se ele vai fazer o exame, e aí no público ou no privado, às vezes ele vai ficar 2, 3 horas para conseguir fazer, e aí isso é tempo que ele não está conseguindo trabalhar, é dinheiro que não entra, é conta no final do mês que não se fecha. E aí, para a gente pensar que as políticas no Brasil, elas estão todas interligadas, no Brasil, no mundo. As políticas estão interligadas. Se eu tenho uma precarização do trabalho, automaticamente eu impacto a saúde desse homem. E eu volto a falar o tema de saúde mental, né, lá de 2020, que vai dizer pra gente que as mulheres são as que mais têm problemas de depressão. Concordo e discordo. Acho que a gente pode ir por um caminho da violência de gênero, dos impactos do machismo para a mulher, acho que é um caminho possível, mas também é possível a gente pensar que esse dado é subnotificado, uma vez que quando a gente vai para suicídio, o número maior de suicídio, quem pratica são os homens. Então a gente tem um problema na sociedade brasileira, que é a negligência do Estado e da sociedade em relação à saúde dos nossos homens, né? É importante a gente pensar. É isso, gente. Acabei. Até a próxima.